3, 2, 1. Olá, vocês estão nos ouvindo, estão nos assistindo pelo canal do YouTube ou Spotify. Hoje nós estamos no 9º episódio com o convidado Hulk Gianelli, designer, jurado, inovador, participa de um monte de concurso aí, ele que dá o norte para muita coisa nesse setor aqui. Do meu lado, como sempre, André Mello, fazendo uma dupla não sertaneja. Diretamente dos estúdios Start, na Avenida Paulista. Muito obrigado por ter vindo conversar com a gente. Prazer é meu, velho. Márcio Gianelli. Ninguém me conhece com essa porra desse nome. Isso é sacana pra caralho. É o incrível Hulk. Acabei de saber. Pocket, não tem problema que é pocket, cara. É só pisar em cima. Sou baixinho, então. Baixinho. Altura do Romário. Bom, por que Hulk, hein? Hulk porque eu sou da geração do seriado. Sim, do Hulk dos anos 70. Lá isso, e daí quando eu fico bravinho assim, era parecido. Né? E eu fui levando esse apelido desde os 4 anos de idade. Você foi trocar de brevilinho, assim. Eu tomei bomba quando eu tinha um mês de idade. Isso. Literalmente, eu tomei bomba mesmo. Meu pai mandava trazer da Alemanha. Porque eu tive infecção hospitalar, fiquei com 800 gramas em um mês. Nossa Senhora. Quase morri. Aí meu pai descobriu, tinham 10 crianças, 9 morreram. Uma delas morreu porque a família resolveu levar para casa. E os médicos falaram, não leva. Eu fiquei uns 2 meses no hospital. E aí, para poder desenvolver, colou tudo, né? Colou o cérebro na caixa craniana. Foi uma desgraça. Aí meu pai descobriu que ele podia trazer... a gente fala que é bomba, é o mesmo material, é a mesma coisa que usou para bomba, né? Para poder estimular músculo, porque eu já tinha perdido 2 meses, né? Ali na incubadora e tal. E aí ele mandou trazer da Alemanha mesmo, então eu tomei bomba. Eu costumo dizer que caí na tina de... Igual o Obelix, tá ligado? Essa coisa de mortalidade infantil parece que era uma coisa super distante e super de gente pobre, mas dava muita porcaria, né? Era pólio, até o nosso amigo lá que nós entrevistamos foi vítima de medicação, sibutramina, né? Até porque quando você pega anos 60, 70, dos anos 80, você começa a proliferação, a expansão muito rápida de hospitais no Brasil, e de cursos, e de infraestrutura hospitalar, e de profissional, sem tanta qualificação. Que é natural, né? Você sempre tem esse gap, né, entre a infraestrutura e a superestrutura, que é a cabeça, que é o intelecto. Sim. Você fazer um prédio é muito fácil. Você construir uma pessoa com inteligência para utilizar aquela infraestrutura para fazer algo é muito difícil. É muito difícil. E é nesse... Design aconteceu uma merda. E é exatamente sobre o que a gente está falando, que a gente, né, quando a gente conversou, o que a gente estava falando. Isso é... Você fazer uma infra, você copiar um produto é fácil. Você inovar, você pensar um processo todo de desenvolvimento, de inovação e dar vida a ele é uma coisa muito complexa. Até a infraestrutura arquitetônica dos hospitais atualmente é quase uma hotelaria, né? Você tem um design, né? Meu filho nasceu naquele Star, sabe? O São Luís Star. Sei. Tirar foto. Eu pude escolher a música que ele ia... tá nascendo, escolhe a música. Tá bom, aí botei... Tinha trilha? Tinha, podia botar trilha. Aí eu botei Queen. Mas então, pegando esse gancho, era justamente esse a gente, do objetivo até de trazer você só aqui. Posso me apresentar do meu jeito? Pode. Opa. Aí é bom, hein? Bem bombado? É bem bombado. Então vai. Olá, meu nome é Hulk Gianelli, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber, podcaster, e estamos aqui na Do Cacete. Ouça os dois lados sempre. Sempre. O do e o do cacete. Exato. Beleza. É ótimo. Fica mais fácil. Então, aí a gente pega... é ótimo. Aí a gente pega... e desde que a gente se conheceu profissionalmente... Foi na Copa, né, cara? Pra fazer o jogo da Copa, não foi isso? Foi um pouco antes da Copa de 2006. 2010, não foi? 2006, não, 2010. 2010? 2006. Não lembro, foda-se. A gente já se conhecia pelo Danilo. Já. Mas trabalhando objetivamente foi lá na Copa. Né? E era quando eu estava com a agência, com a Space, toda a parte de conteúdo, tecnologia, a gente fazia do zero, tudo na raça. Aqueles pesquisa do caralho. E tinha uma turma de criativos sensacional. Eu comecei modelando pra você os personagens, que o Danilo tinha falado. Eu tenho isso. até hoje a porra dos personagens. Você ainda tem? Tem, alguns eu tenho.
Não tenho todos, eu devo ter uns 6, 7. Eu recuperei tudo. E as evoluções, as digievoluções. Você sabe que aqui era um festival de redator, né? Veio o Zé, veio ali. Agora é a primeira vez que veio um cara mais do meu lado aí, porque eu tenho essa formação também. Tem? Eu me formei técnico design. Não chamava design, né? Chamava desenho de comunicação. Né? Desenho de comunicação, não era desenho industrial. Daí você tinha projeto de produto e... Isso, o meu foi para projeto de produto. Projeto de produto e... Programação visual. Programas PV, né? PV ou PP, né? PV ou PP. Parece dupla certa. PV e neném, né? PP e neném. Igual o DocTed. Mudou a estrutura hoje em dia? Graças a Deus os caras entenderam que é design, né? E daí começaram a chamar de design. Né? Na verdade, o desenho industrial vem porque quando começou a desenvolver a indústria no Brasil, precisava de alguém para mexer ali na indústria para criar coisas criativas, porque o design é da indústria, né? O design nasceu lá em 1850, é da indústria, é o cara que vai repensar como a indústria vai ser montada, vai ser estruturada e pensar a otimização. Quando veio o Brasil estava numa aceleração enorme do desenvolvimento de fábricas e tal, os caras, eles trouxeram o know-how acho que a primeira foi a escola de Fume, alguma coisa assim, que era lá em Minas, agora eu não lembro direito, mas tem o FRJ também, e aí eu não vou também ater nesses dados, porque às vezes eu erro um pouquinho, mas em fato... eles trouxeram a ideia e falaram, puta, a gente precisa botar nego na indústria, aquilo lá que você estava falando. Falei, o que a gente vai fazer? Puta, vamos chamar de desenho industrial para avisar as pessoas que é para trabalhar nas indústrias. E foi um erro, no começo da década de 70, 80 foi legal. Mas foi um erro trágico, porque muita gente foi achando que era engenharia. Porque tem aquela parte do desenho que é, por exemplo... nas máquinas de injeção você tem as capilaridades, que você tem que fazer uma estratégia. Desenho de molde, né? Isso. Projeto de molde. Mas aí que tá, você está levando sempre para engenharia, você nunca está levando para usabilidade, para a parte final. Isso, né? isso que matava. Esse foi a o parte erro. Estilística, né? Não, a parte de uso, né? De usabilidade. Porque assim, design na base é o seguinte, você desenha com e para as pessoas, acabou. Design é o UX na veia, por isso que eu fico às vezes meio bravo quando eu falo, tem UX, mas se você não faz UX, você não faz nenhum tipo de design. Porque o UX é a experiência do usuário. Tipo, como o cara tá usando o copo, de que maneira ele usa ou não. A gente tinha no Nó Design, a gente tinha um negócio de ativação para não perder isso, para não perder essa coisa, que era o seguinte, quando pedirem para projetar um copo, você não pensar em outros copos. Isso aí, na verdade, vem de um livro e tal. Você pensa no ato de beber água. Então é importante estar no ato de beber água, não no copo. Aí você consegue provocar inovação. Esse é um dos primeiros graus da inovação, né? Esse é um dos primeiros graus. E isso que é interessante, né? Porque parece que a gente tem um vício aqui um vício estrutural no Brasil de como pensar a inovação, de como pensar a parte criativa. Porque a gente sempre pensa a parte criativa como algo estanque. Então você faz um filme para você faz você sempre pensa em você, no que você quer fazer, e nunca você pensa no usuário. Eu acho que ainda tem pior, ainda tem um outro dado pior, que é o seguinte, no Brasil, além de pensar para você, o pessoal pensava basicamente em copiar, né? Você lembra os fliperamas da Taito, né? O pessoal só pegava, isso funcionou lá, vai funcionar aqui, entendeu? Isso tem a ver também com não necessariamente, mas assim... No Brasil há muita história de cópia infeliz. Não, tem muita coisa boa, Tem. E assim, nos anos 90, com o advento de internet e tudo isso, que foi quando explodiu e quando todo mundo conseguiu desenvolver o veio criativo, a gente quantas possibilidades, quantos experimentos a gente fez para inovar. Porque é engraçado, a gente faz um monte de experimentos, mas o que vingou? Qual foi a herança que a gente teve daquilo? A gente tem um problema e bate no que ele falou bastante, que é o seguinte, quando a gente começou a fazer design, eu fiz na década de 90, eu fiz FAP na década de 90, tava começando a quebrar um pouco desse paradigma de ser, vem cá, a gente já desenhou aqui toda a estrutura, faz uma casquinha aí pra mim, sabe? Já era absurdo. Só que daí a gente entrou numa utopia que aconteceu na Itália, porque a Itália era o berço do design. Hoje em dia é Escandinávia, esses lugares que estão bombando, que tem coisa legal mesmo, sabe? Megalúfice e tal. A Itália já foi o grande centro. Hoje em dia tem a feira. Não, ela ainda é muito importante, mas eu acho que ela de visualização. Eu acho que ela dividiu Bolonha, a responsabilidade. Né? Ela dividiu a responsabilidade. Bolonha, eu acho que era de carro, alguma coisa automotiva, tinha um negócio assim. Ela dividiu, mas teve um negócio que aconteceu na década de 90, que foi engraçado. A gente viu Iberê, eu tô chamando de Manual do Mundo já. Vai ficar puto comigo, né? Mas tem uma coisa que aconteceu que foi interessante, que a gente viveu isso na década de 90, né? Que começaram a falar, design, entenderam que design mudava, assim, fazia vender mais.
fazia sentido, o projeto fazia sentido e começaram a investir pesado. E aí a Itália investiu muito pesado, né? As empresas italianas investiram muito pesado nisso e acreditaram que o design era totalmente isso. Só que é aquela coisa, extrapolou demais. Então investiu de um jeito que o designer falava assim, porque assim, o certo, o design o que é? Da onde vem a palavra design? Né? Vem designar e vem da onde? Designar. E do inglês não é desenho, é projeto. Então, projeto é aonde estou, para onde eu quero chegar. Ponto, é isso que é design. Por isso que eu acho idiota quando fala cake design, nail design, hair design. Primeiro que estraga a palavra design, segundo que estraga a profissão. Cake design é pessoal que faz bolo, que é doceiro, que é foda pra caramba, só por causa do estilo e da forma. Mas aí aconteceu muito na Itália dos caras investirem pesado em vários designers e às vezes não experientes. O que é um não experiente? O cara que não entendeu o chão de fábrica, que não sabe que realmente ele tem que conversar com todo mundo, ele tem que ter uma gestão em T, que a gente fala, não uma gestão, né, em pirâmide. E não é uma obra de arte. Né? Não é uma obra de arte. Pode chegar ao nível D, mas eles faziam... Você está fazendo um juízo de valor do objeto, mas Fechou. Só que daí o que acontecia? Eu lembro que eu estava no final da faculdade, minha mãe veio com uma revista Veja e falou assim, vamos ver se você é bom designer mesmo. Eu estava quase terminando a faculdade, a Veja falou assim, veja se você entende design. E eram os objetos que não davam para saber, eles tinham dualidade. Tipo, eles podiam ser qualquer coisa. Um frisbee ou uma caixa de som, por causa do desenho deles. E eu acertei 2 de 10. Eu falei, porra, eu sou um bosta de design. Porque a brincadeira era essa, tipo, você realmente não acertava. Não era tipo, porque a brincadeira era essa mudança. Então na Itália investiu muito nisso. Quando investiu muito, as empresas investiram muito em maquinário para conseguir produzir. Só que daí cai naquele contraponto. Entendi. Que é, puta, maquinário muito complicado para produzir uma peça complicada, quando você podia otimizar melhor, fazer como todo mundo queria ser naquela época o Philip Stark, isso, não era? Está praticamente. Só o Philip Stark era um gênio, eu achava um bosta na minha época, eu acho ele um gênio hoje. Como é que é o nome não esqueci o nome, cara. Do quê? Memorabilia? Não, aquela empresa de... Assistam ao capítulo anterior. Aquela empresa de imóvel. A IKEA? A IKEA eu acho que é a Toque Stock do Brasil. Coitada da não, IKEA. A IKEA também não é tudo isso quando você mas vai ver. Mas peraí. É animal. Peraí. Mas Toque Stock se a IKEA faz sentido. Mas para ilustrar o que você está falando, né? A IKEA, Bang Olufsen, enfim, é isso, cara. Eles foram pro simplificar. Nós vamos simplificar os desenhos e vamos focar o uso. A gente foca o uso, foca o desenho, o estilo, mas é que também tem que tomar muito cuidado com aquela bosta daquela frase less is more. Tem limite, tudo pra tem mim limite. É less is boring, né? Não, tudo tem limite. A frase talvez tinha uma conotação de fazer sentido para os italianos, como você está falando. Não, e fazia sentido naquela época, quando realmente um parafuso fazia muita diferença. E a gente não estava falando que foi uma grande transformação que aconteceu, foi quando você tem a neurociência, a neuroplasticidade vindo e falando assim, cara, não é só atributo, benefício é que está na frente, então os dois estão juntos. Então eu sempre dou um exemplo, por exemplo, o grande case assim, da história do design que a gente olha, o grande case é o Walkman da Sony. O Walkman da Sony surge, você vai saber melhor do que eu, porque você é um pouco mais velho do que eu. Pouquinho. Umas semanas. Umas semanas. Mas era semana. normal, até o Walkman tem aqueles microsystem. Quanto mais microsystem, mais cassete e tal. Meu irmão tinha, era o sonho de consumo. Gigante, né? Gigante. Porque o que acontecia? Você vinha de uma indústria pensada mais pelo consumismo, pelo marketing um pouco, né? Mad Men, né? Meio Mad Men. E também os principais CEOs eram engenheiros. E engenheiro é pragmático. Ele acha que ele não está tendo sentimento quando ele fala de uma engrenagem, mas ele está tendo toda a sedução que a gente tem com qualquer coisa. Tá? Eu acho que é proporcional, exatamente proporcional. Só que para eles, quanto mais elementos for aparecendo, melhor. Porque aí é um outro tipo de linguagem. É isso que eu falo. Não, e dentro do universo deles, de referência, eles realmente deixam para fora essa... Eles gostam. Tinha uma frase do Gurgel, dessa coisa da simplicidade, que ele fala que o homem demorou até a década de 60 para chegar no Boeing 747 e depois, 10 anos depois, conseguiu fazer a asa delta, né? Então boa. E na verdade, outro dia, eu vou estar sendo impreciso, mas me parece que o sentido da palavra complexidade para o grego é o contrário, não necessariamente algo que tenha mais peças. Ele é mais essencial, ele é mais, sabe, vamos dizer assim, o que é mais complexo seria aquele átomo super concentrado do Big Bang, não as galáxias que seria uma entropia invertida, vamos dizer assim. Né? Que louco. Tem muito disso. Muito louco isso daí. Muito louco.
Mas esse negócio da... Até que eu tava falando de dinheiro... Então os engenheiros, quando os caras criaram o Walkman era pra ser um fracasso. Você vai falar, isso aí não vai fazer sucesso, isso aí vai ser uma merda. Tava cada vez vendendo microsystem maior e tal. Daí entra, por quê? O que ele entrega? Ele entrega a música pra cada um. Ele entrega a individualidade. Mas a música do que você quer ouvir. É porque eu tenho medo dessa palavra individualidade, ela é boa. Mas eu tenho medo que as pessoas falem, então todo mundo individualista. Eu falei, não, é outro sentido. É customizar. É outro sentido. É o cara que faz. A diferença de você ter um terno tailor-made, feito pelo alfaiate, e comprar alguma coisa. Encaixa melhor em você. Não quer dizer que você vai ficar mais bonito, mas pelo menos só vai disfarçar a pancinha. Você vai ficar... Não, mas ele falou engraçado, é quando o Walkman começa a ser divulgado, todo mundo começa... A desconfiança de todo mundo em relação àquilo, na época, não vai dar certo essa bosta. Foi acachapante todo mundo. Impossível isso aí dar certo. Porque era justamente o que ele está falando. A gente está falando, se você pegar aquele filme do Spike Lee, Faça a Coisa Certa, que tem o cara... aquelas caixas. Aquilo. Lavando um carro na garagem. Crianças, vocês não sabem, mas havia uma coisa que era análogo à caixa da JBL e encheu tanto o saco quanto, e as pessoas se exibiam com isso, levavam para a escola. As coisas elas vão em volta, por exemplo, fone de ouvido. Porra, como evoluiu o fone de ouvido, cara? Eles eram cada vez menor, depois... Começou a ter uns de bambu, uns bonitão. Porque você primeiro vai do menor para ter a discreção e aquilo lá, e depois você quer o quê? A qualidade. Você tem... Mas eu aprendi com o professor meu, falando sobre isso, eu aprendi com o professor meu do equipe, cara, de... como é que era o nome dele? Eu precisava lembrar o nome dele que eu adorava ele. Mas ele falou um negócio muito engraçado, né? Ele falava assim, pode reparar que na literatura os movimentos são sempre pendulares. Então você sempre vê um negócio muito materialista, depois você vê um naturalista, depois você vê um muito racional, outro emocional, sempre tem um pêndulo. E eu comecei a avaliar isso na história do design, na história das coisas, principalmente do design. Sempre assim, racional, aí vem no emocional. Racional, eu vou complementar isso daí. Na verdade, a gente sempre tem uma tese, uma antítese e uma síntese. Uma tese, uma antítese, ela é infinito. Ela é infinito. Melhor ainda a tua explicação. Melhor do que reações. Não, porque se você ficar no pendular, você está sempre no mesmo lugar, você está sempre no mesmo ponto. Se você está no que é mais um inferno de Dante, né? Uma espiral. Uma espiral. É nessa bosta. Tá. Você tem que agora? O que nós precisamos? A gente precisa do que a gente não tem. Se a gente está muito naturalista, a gente vai buscar o outro extremo. Racional, Aí você começa a fazer, aí você chega numa síntese, vamos fazer uma... aí você chega na sua antítese, e você vai. O Ford tem uma frase genial que ele fala que sobre o que você falou, ele nunca fazia pesquisa de mercado. Se ele fizesse pesquisa de mercado, as pessoas iam querer um cavalo mais rápido, né? Quem usava muito isso era o Steve Jobs. O Steve Jobs. Ele se baseou muito num livro que era livro de design, que foi isso que ele bebeu. Eu esqueci ele e o Bill Gates. Mas se a gente está falando em tese, antítese, síntese, infinito, nós estamos falando de novo em processos. Isso. Se a gente está falando em processo, a gente está falando em condições de errar. Isso que é o mais legal no design. É a capacidade, nós temos uma estrutura madura para aceitar o erro. Isso. E sabe de onde vem isso? Aonde nós perdemos esse ponto? Onde é que hoje no Brasil se erra com design a ponto de poder fazer algo inovador? Não sei se você me fez entender. Fez. Tem um negócio que é interessante. Isso é muito legal. Esse do erro, ele vem muito do universo do software. Então eu agradeço muito o software por causa disso. Porque o software ensinou pra gente que você fazer um beta, um alfa, você testa. E é isso. É isso. E você erra. Eu lembro quando eu trabalhei com você na época, né? Tinha um negócio que a gente viu, eu tinha lido uma matéria, e foi bem nessa época que a gente tava vendo Space Kids e tal, que falava, o Word, para funcionar, ele precisa só de 5%. Se você entregar 5% para 95% das pessoas, eles vão conseguir usar, porque eles precisam trocar a letra e fazer tal coisa. O resto é coisa a mais. Então não precisa, pode ir lançando as coisas... E você já falava isso antes de começarem a lançar sistematicamente algumas coisas. Isso ajudou muito, porque o que a gente fala muito do erro? A coisa que você vai mais fazer na vida é errar, pelo amor de Deus. Você vai errar pra caralho. Então, a ideia é não entender um erro como um erro. Eu gosto de uma frase que eu acabei brincando com essa frase do Thomas Edison, né? Thomas Edison não errou 108 vezes, né? Ele achou 108 formas de como não fazer a lâmpada. Então, portanto, é muito mais importante do que ele ter acertado. Porque ele entendeu como não fazer. Então, se entender o erro como parte de um processo, beleza. É aí que entra o design. Que o design assume que o erro é parte do processo. E não tem problema. Errou ali, vamos ajustar. Arruma.
o erro vai dar Que vem design thinking, o erro essas nos porra. dará o caminho para acertar. É isso, o tempo Lógico, inteiro, cara. É lógico. essencial isso O aí. só empirismo é o tempo isso, todo. né? A tentativa em si, o processo científico é feito disso. É feito disso. Tentativa é isso. E o Teses são- design, quando fala a palavra design, é justamente isso, você pensar o uso das coisas e tentar modular e fazer algo, ele essencialmente ele vive de erro. Isso. Mas atualmente essa superexposição não faz com que o cara tenha medo de errar. Aquela frase idiota, assim, o medo de errar me tira a vontade de acertar. Aquela frase sei. de chapa Eu de acho caminhão. que a gente tem sempre uma faca de dois legumes, né? Como diria Vicente Mateus. Como diz Vicente Mateus. Na verdade, essa exposição também está expondo muita gente que está falando eu erro. Eu tenho várias coisas. Eu vi outro dia, tô vendo muita propaganda que tá estimulando isso, falando, pro Michael Jordan ser o Michael Jordan e fazer o que ele fez, ele errou não sei quantas mil bolas, não sei quanto decisivo, quanto ele errou. A Nike começou a puxar essa propaganda e várias coisas começaram a puxar. Tem uma resposta genial. A Nike, numa propaganda da Nike, Eles tem mudaram uma a linha resposta agora, genial. Mudaram a pegada. Que mostra um jogador, eles perderam a final da NBA e o repórter pergunta para ele como é que ele vê esse fracasso dessa temporada. Ele falou, que fracasso da temporada? A gente está falando de nós fracassamos porque a gente perdeu uma final. Né? Ele virou e falou, não sei se você sabe, mas o Michael Jordan, para ganhar 6 anéis, ele perdeu outros 15. É isso aí. Ele fracassou 15 temporadas. É isso aí. Parece bobo, né? Parece bobo tudo isso. Mas é hora de voo, a famosa hora de voo. Mas é importante para quem está começando saber que assim, você vai ter pouquíssimas vitórias. O que importa é que você vá atrás das vitórias. E é importante essa palavra que você falou, tem que estar começando. Quando a gente fala quem está começando, não está falando uma pessoa nova, a gente está falando quem está começando alguma coisa nova. Exato. Alguma coisa nova. Entendeu? Você começou o podcast faz quanto tempo? Mas você não acha que a gente começou existe Quanto tempo começou o podcast? 2 meses? 2 meses? 2 meses, né? É isso aí. Mas já tá 2 meses e perfeito, meio. você percebeu? Mas você não Só acha gente que... top, só perguntas inteligentes, respostas maravilhosas, tá sensacional. Você sabe uma coisa Estamos que às quase vezes... tirando o Cláudio que fica ali na Sacanagem, banca do Cláudio. Tigrinho, o jogo do Tigrinho que ele viciou. Vou voltar aqui, senão a gente... Deixa eu fazer uma pergunta aqui, senão eu que me perco aqui. Você não acha que, em cima do que você falou, a gente tem um culto ao ineditismo? Vamos dizer assim, o criativo tem que ser necessariamente, o belo tem que ser necessariamente inédito. Então os caras começam a fazer coisas bizonhas, mas nunca ninguém pensou nisso. Às vezes se o cara fizer alguma coisa, porque veja, a gente tem muita referência para trás. Sim. E às vezes o pessoal acha que não está sendo influenciado por nada, não eu sou um criativo, eu sou um livre pensante, que é uma outra idiotice. Como é que fica essa luta da criatividade contra o ineditismo infantil? Sabe? Eu costumo dizer assim, uma coisa que eu falo para os alunos, né, eu dou aula lá no Senac ainda, né, um lugar que eu dou aula, eu adoro dar aula lá, em Santa Amaro. E se ferrou as outras universidades que me demitiram. Chupa. É isso aí. Chupa-chups. Que é um lugar que eu gosto pra caramba, tem toda uma puta infraestrutura. E tem mesmo, assim, você tem máquina de injeção lá, tá do caralho. Eu também lá é legal pra caramba. Mas esse é um negócio que a gente fala assim, cara, quem que disse que inventaram a roda? A roda, o cara botou do tronco, o tronco foi rodando, ele percebeu que podia ter um eixo menor, vai evoluindo. Então você tem sempre uma evolução das coisas. Isso. Né? E não adianta, você sempre está baseado em alguma coisa que é anterior, porque não tem como. Você vai se basear nisso, você vai ter que se sustentar em cima disso. Tem uma coisa na inovação que ela é muito complexa, no entendimento das pessoas. Tá? Que é o seguinte, eles acham que inovar realmente é ver algo novo. Mesmo que seja impertinente. E que não tem nada a ver. Algo novo é simplesmente algo novo. E também depende do ponto de vista. Pode ser uma nova merda, né? Pode ser até uma coisa legal, mas é novo pra quem? Isso. Vou dar um exemplo. Puta! Inteligência artificial não, o metaverso foi o pior. Metaverso, eu falei, cara, eu também... Second Life 2002, velho. Pois é. Foi quando começou a história. E na verdade eu falava assim, quando entrou a internet já começou a existir o metaverso. Os kits de realidade virtual era a coisa mais velha do que... Não, mas assim, entrou a internet, já existe o metaverso. Sim. Já existe em vários lugares, então... Só para botar mais lenha na fogueira, né? O carro elétrico é antes da combustão. Sim, claro, já está na quarta tentativa. Sim. E aí, a inovação também, então as pessoas elas também botam uma máscara muito bonitinha, que é tipo, o inovador tem que ser aquilo que é belo e tal. Fora da caixinha, pensar fora da caixinha. Então, o que é pensar fora da caixinha? Pois é. Pensar fora da caixa é você
O Einstein tem uma frase genial. Pensar fora da caixa, eu gosto dessa frase do Einstein, que ele fala assim, como é que você quer resultados diferentes fazendo a mesma coisa? Isso. Pensar fora da caixa é fazer de maneira diferente. Exatamente. Essa frase de ativação que eu falei no começo é uma frase de ativação que você tem que tentar para tudo. Isso. Uma das atividades que eu testo há muito tempo, eu dou, ou em dinâmica de empresa e tal, e eu dou bastante com meus alunos lá, é fazer o seguinte, acha uma gambiarra. Gambiarra é genial, cara. Gambiarra é uma puta sacada. Tem um canal chamado Gambiarra Master no Instagram que eu choro de rir, cara. E daí ele fala assim, pra que vocês querem? Eu falo, acha a gambiarra e vê que gambiarra é essa. Ele começa a olhar, fala, que é pra resolver? Eu falei, não, você vai olhar pra gambiarra, agora você vai destruir, vai entender tudo que tem em volta dela. Então, um prego no chinelo, você pode começar a discutir sobre tanto a estrutura da Havaiana, se você quiser, mas você pode também discutir sobre a pobreza, a falta de dinheiro. Então, o que aquela imagem ela representa? Ser inovador é olhar as bordas, ali que você tem oportunidade. É olhar em torno, não é olhar o que já foi feito, que é essa questão. Porque a cópia, quando você fala da cópia, isso é importante. Tem gente que acha que a cópia simplesmente é pegar e copiar algo que já existe, mas a cópia é, puta, olha aquele copo, vamos mudar um negocinho aqui, ou na verdade falar, vamos fazer um novo copo? Aí ele acaba só fazendo uma melhoria pequena, uma melhoria só estética no objeto. E no final das contas ele está copiando da mesma forma, não tem problema nenhum, tá? Mas isso é cópia. A usabilidade permanece a mesma, estrutura é a mesma. Você não tá perguntando para a pessoa, esse copo é bom para beber? Porque assim, isso é legal no Henry Ford, que obviamente vem no Steve Jobs, que é bem legal também. E eu acho que tiram muito crédito também um cara que eu adoro, que é o Bill Gates. Eu acho que ele é muito revolucionário em muito mais coisa do que o Steve Jobs. Né, tio? Mas quem nunca, né? Quem nunca? Mas eu tô falando assim, o quanto ele foi acertando desde o começo, é isso que eu tô falando. Ele falou assim, as pessoas vão querer software, isso aqui vai estar em tal lugar, vão no software. Não, o fato de deixar mais aberto para ter mais mentes para dar insights. O mérito do Bill Gates é sensacional, esse exemplo que você falou, porque se você pega quem foi mais revolucionário, sempre tem essas comparações bobas, né? Quem foi mais, quem foi menos, Bill Gates ou Steve Jobs. Primeiro que os dois nunca se chocaram. A mesma coisa do Tesla eles foram Jefferson. Eles foram complementares. Por quê? Porque se você pegar o Bill Gates, o que ele foi sensacional, Bill Gates, foi que ele, pelo lado da usabilidade... E agora acertamos, que bom. Pelo lado da usabilidade, ele percebeu que todo esse trabalho comum, padrão, do DOT, disso, daquilo, da empresa e disso, de troca de documento, todo mundo deveria, de uma forma simples, rápida, conversar, deveria tudo ser lido e tudo ser entregue um para o outro. Ele foi o primeiro a universalizar tudo isso. Doc, né? Ele universalizou. Antes dele, você tinha 8, 9 negócios de texto numa empresa. Era horrível. Isso. Ele pensou que, onde ele inovou? Ele inovou no acesso, na usabilidade. Ele entendeu a pessoa e falou, vamos fazer isso. É isso. Você falou de cientista, o Newton tem uma frase que é genial, que é marcante. Eu só olhei mais longe porque eu estava em cima de ombros de gigantes. Cara. É isso aí. É você ter pelo menos um pouco de humildade e dizer que você está partindo a partir de um ponto. Agora, sempre vai partir de um ponto. Agora, para completar um negócio de inovação, desculpa, mas só para completar um negócio de inovação, quer ver uma empresa que a gente não fala e que faz inovação o tempo todo que eu acho foda? A Nintendo. A Nintendo eu acho uma das mais fodas do mundo. A Nintendo veio, quebrou no GameCube. Eles viram que eles erraram no GameCube. Aí fizeram o Nintendo Wii. Nintendo Wii tava uma geração abaixo dos videogames que estavam na geração dele, que eu acho que era PlayStation 3 e Xbox 360. Usou uma tecnologia que é uma tecnologia muito rústica. Assim, a tecnologia só de 2 infras vermelhos e Bluetooth, era bem rústica a tecnologia. Né? Já tinha sido inventado 10 anos atrás, só que eles mudaram a experiência do jogo. Sim. E aí mudou tudo. Então, isso é inovar. É isso que eu quero dizer. Inovar é olhar, às vezes, de uma maneira diferente para as mesmas coisas. Exatamente. Só dar uma dica agora, que a gente sempre gosta de dar uma dica de streaming, tem um filme Tetris, você já assistiu? Ainda não assistiu, precisa assistir o Tetris. Putz, muito legal. E a Nintendo entra com essa história do pós do Game Boy que joga o Tetris. E o Tetris foi inventado na União Soviética por um programador. É genial, esse filme é bem bacana. Eu preciso assistir esse filme. Esse ainda não assisti. Tá na minha lista lá, esse daí. Mas eu assisti um monte já. Mas assim, eu acho que isso que é... E você acha que a questão hoje em dia de padrão de beleza, né? Eu gosto muito daquele vídeo de Roger Scruton, Why the Beauty Matters, Por que a Beleza Importa, que ele faz um resgate de algumas coisas que foram bizonhas que aconteceram em termos de arquitetura, principalmente no Reino Unido, algumas experiências malfadadas, e ele estabelece o padrão conservador
apesar que o conservador tem este problema com a inovação, né? Ele é meio refratário. Mas o que você acha hoje em dia com essa questão? Porque antigamente você tinha pelo menos algumas linhas mestras a seguir. Isso, quando teve o Art Deco, o Art Nouveau, você teve grandes ondas. Depois dos anos 50, né, aquela linha de design dos anos 50, dos anos 70. Stream art, isso daí. Como é que você acha que tá um negócio assim? Ou virou Guerra de Foice do Escuro aí? Eu dou graças a Deus. MMA. Não, eu achei que tem um pouco de MMA, mas eu dei graças a Deus que isso parou. Porque isso só contava uma história de... Eu sempre falo assim, pela primeira vez na história da humanidade, né, até aparece naquele De Onde Vêm as Boas Ideias, do Steve Johnson. Sim, isso é muito bom. A primeira vez na humanidade a gente tem conexão e pela primeira vez cada um de nós tem voz. E o ser humano não sabe o que fazer com essa voz. Tanto que eu critico muito, você está criticando uma empresa, toma cuidado com o que você está falando, porque a sua responsabilidade está nisso. Eu dou um exemplo, tem gente que odeia, tá? Eu pego um iPhone meu lá... E acabei de comprar, aí eu olho, ele é de alumínio atrás, eu olho e tem um micro risco. Eu vou lá e devolvo, falo, um absurdo. Por que você está devolvendo? Fala, porque é meu direito. Fala, mas é um micro risco. É um micro risco, não vou falando um risco, micro risco. Você vai pegar o outro, daqui 2 dias vai estar com a mesma porra de micro risco. Por que você está devolvendo? Sabe o quanto isso influencia no impacto da devolutiva, de voltar o produto, de refurnish, o quanto de água perde, tal. Então isso também joga uma responsabilidade. O que eu quero chegar nisso? A gente tinha muito... O Toffler, né, no Terceira Onda, ele fala bem isso. Você tinha empresas muito grandes, os meios de massa estavam com poucas pessoas. Então você ditava regras mais fácil. Você tem um elemento estético que era ditado por poucas cadeias. Né? Então, assim, se você não tem esse vestido, você está fora da moda. Se você não tem esse boné, você está fora da moda. Aí vem o pessoal dos hippies, né? E é ali que começa a surgir pequenos... ele até fala, né? Folhetins, essas coisas, né? Jornaizinhos, fanzines e tal, que ajuda a diluir um pouco mais. Então, o que eu acho que é legal é que o mundo acordou para entender que ele não é um padrão e nunca vai ser. Não é aquele universo que era contado muito nos filmes de antigamente, tipo Metrópole, ou alguns filmes assim que era tipo, ser tudo padrão. O mundo realmente é esse estratagema de várias ideias e várias possibilidades. Dentro disso posto, assim, eu acho que a gente está sim em forma de MMA, mas até que as pessoas entendam que cada um tem o seu lugar e tem o seu direito. Eu acho que o MMA nem representa muito. O que eu acho que representaria, na minha visão, essa coisa da comida aquilo, sabe? Que você começa a botar feijão, macarrão, mas você vê um bacalhau, depois um sushi. Nós estamos tendo um short conceitual aqui. 2 coisas. Primeiro, que quando você entra nesse processo anterior que você falou que as empresas impunham, na verdade elas corriam para fazer a última tecnologia. Moderno é do momento. A tendência, né? Moderno significa ad momento. É o que você pode fazer agora. Então você sobrevive, avança e tem vantagem se você consegue avançar de alguma forma na oferta que você faz. Então se você consegue produzir, você ganha o mercado. Se você consegue consumir, é porque você está no topo da pirâmide social. Tudo isso faz sentido até o final dos anos 80. Isso, é a estrutura depois social. Com a microcomputação, as plantas diminuem, começa a diversificação, tudo vem para o indivíduo. A sociedade passa a ser dos indivíduos. Cai muro de Berlim, vira essa maluquice, tigre asiático, a China faz... Então, gente, essa gritaria, o MMA que a gente vê, na verdade, é muito mais um MMA das pessoas gritando para tentar entender. Isso. É que eu acho que exatamente... eu acho que pelo menos o MMA tem regra. Isso daí ficou... Pra mim, me incomoda, sinceramente, tá? Me incomoda um pouco essa coisa que o Orwell previu dos 15 minutos, assim, e fica uma descartabilidade de imagem, de memória afetiva, de tudo, entendeu? Aí daí cada um pertinente. Por exemplo, eu gosto muito de tatuagem, acho muito bonito, mas eu não faria mais, e eu não gosto de ver uma pessoa que risca a cara como se fosse um banheiro de rodoviária, entendeu? Eu não consigo achar isso. O cara faz o que ele quiser, entendeu? Mas é engraçado que você fez eu lembrar de um negócio que era um cara que estudava muito o picho, não o grafite, né? O picho. Picho, E eu esqueci o nome dele, é um estudioso aqui do Brasil, muito gente boa, conheci ele num dos N's Design. As letras, etc. Isso, é animal, é um cara bem conhecido. Acho que eu sei o que você tá falando. E é bem conhecido mesmo. E ele falava assim, cara, o picho nada mais é do que um grito de um pessoal oprimido.
Por isso que as letras são rupestres, são do jeito que são, tem ponta, tem todo. Ele tinha toda uma análise disso. Por que você acha que o cara faz lá no alto para ir contra a regra? E não só isso, para falar, estou aqui, eu existo. É marcar território, é primário. Não, e eu existo. É primitivo. E eu existo. Tá vendo vocês não, aí? Não é igual então... cachorro. Tem uma coisa primitiva mesmo, tribalista. É uma coisa maluca. Não é tribo de. É tipo. Não. Eu entender que eu me pertenço, eu existo. Que nem isso vem naquele movimento de gangues lá de Nova York. Você sabe que essa é uma das poucas coisas que eu vejo. Warriors, assim, lembra? Warriors, essa coisa meio de bordo, de abordo, né, da sociedade, né, que eu acho que eu respeito e tento. Eu realmente respeito essa parte de grafite. Porque eu vejo naquilo. Eu gosto de grafite, eu não gosto de picho. Não, mesmo de pichação. Eu gosto dos dois, cara, eu entendo Sabe dos por quê? dois. Sabe por quê? Posso até Mas o entender, mas picho, gostar, aí deixa eu só colocar um negócio que é legal. Você não gosta de picho, né? Eu também não gosto de picho, porque mas eu grafitava, e daí então, eu estudei com os gêmeos, etc. Pô, uma animal. galera. E você não eu, minha esposa, na verdade. E os gêmeos, eles fizeram a fábrica. E os gêmeos, eles eram. Todo mundo ignorava eles, até eles estourarem. Mas o que eu tô falando é que é legal. Sempre foram bons. Eu conheci eles com. Eles tinham, sei lá, 15 anos de idade, os caras já eram monstros. Eles já são monstros. Mas é a identidade de entender essa cultura. Mas o que eu tô querendo dizer assim, é legal você falar sobre o picho, que aí eu começo a te falar o que é arte. Porque você fala assim sobre o picho e o grafite. Você fala assim, o grafite eu gosto, o picho me incomoda. É isso que o picho quer. Te incomodar. Te incomodou? Beleza, tudo já. Ele fez a função dele. É isso que é animal. Aí você fala, puta, eu respeito. E daí na hora que você... Não, eu respeito, eu entendo. Eu entendo. Eu não tô falando que eu quero sair pichando e nem nada assim, mas eu entendo. E outra coisa... Você não precisa nem gostar, mas você tem que respeitar e entender. Se te incomoda, ele fez o trabalho de arte muito bom. Porque é isso que é a diferença da arte ou não. A arte tem que te provocar. Acho que é só pra... Aí eu divirjo com você. Porque não necessariamente a arte tem que ser provocativa, ou inédita, ou chocante, entendeu? Porque a gente tá chegando num ponto aí de banana com fita tape na parede. Assim, eu até entendo. Se você vê lá a história do manifesto lá do Champ, lá do manifesto dadaísta, a provocação, e exatamente os meios de produção, quando ele vê uma hélice de navio, ele fala a arte está morta, porque realmente a beleza do desenho industrial, né, estava superando a fotografia, estava superando qualquer capacidade humana. Então eu até entendo, daí virou uma provocação, mas assim, eu fui no MoMA uns 4 anos atrás, assim, tá difícil. Eu tô voltando eu tô indo pra trás. Agora, por exemplo, foi a primeira vez que eu chorei na minha vida no museu, foi, óbvio, tinha um áudio em português do museu, exposição do Van Gogh em Amsterdã, cara. É um negócio assim espetacular. Não dá para comparar, são prateleiras muito distantes. Mas são dois parâmetros, Sim, com certeza. Existe uma coisa. Em Júpiter, outro tá. Não é isso. É de acesso. O acesso que se criou para todo mundo poder fazer, entender e falar. Criou uma diversidade de pessoas querendo se encontrar, que virou essa bagunça. Mas eu não preciso considerar isso necessariamente bom. Não precisa. Então, mas a questão é essa. É isso que eu tava falando da arte, entendeu? A arte, eu não tô falando que ela tem que ser a banana no coisa. Ela pode ser também aquilo, desde que faça sentido. Então, mas eu acho que tem a beleza. Mas esse conceito de ser tudo, quando a arte é tudo... Não é tudo. E daí você deixa ela irrelevante, não pode, então, cara. Isso é uma contradição em si. A arte é tudo essa. A pessoa, tudo é arte. Não, mas eu não acho que tudo é arte. A minha arte. Esse negócio da minha arte. Não, isso aí não existe. Não existe. Entendeu? Estamos na mesma página, então. Sim. Ufa. O que eu tô falando não é que tudo é arte. O que eu tô falando é que você... Não existe... Agora é arte, agora não é. Não é. Quando eu falo de provocar, causar algo, é causar esse sentimento de você chorar ou causar o sentimento de... Mas assim, a arte, o objeto, tem que conseguir comunicar isso. Você tem que sentir, você tem que conseguir expressar ou a beleza ou não. Se ele tá lá só por tá lá, às vezes é crítica, tipo coisas engraçadas que aconteceram, que eu não julgo arte e acho engraçado. Na exposição aqui no Brasil mesmo, que entraram e botaram a mão nos quadros, que tinha umas obras de arte, o pessoal botou a mão nos quadros ali pra zoar. E daí todo mundo ficou olhando, nossa, que bonito, essas mãos não faziam parte. Aí eu acho idiota. O cara que deixou cair um óculos no Guggenheim lá, e os caras começaram a tirar foto do óculos. Isso.
Aí... Você vê como... gente, é gente que se considerava mais ou então, menos. mas aí o poder do contexto. Não, aí eu me Entendeu? lembro a história da nova roupa do rei, sabe? Sei. Só pessoas inteligentes conseguem enxergar esse tecido, entendeu? E daí uma criança fala, o rei está nu, entendeu? Então, eu acho que a gente chegou num momento até de parar um pouco e saber o que a gente está fazendo, entendeu? Não sei, essa é a minha visão, entendeu? Fala aí. Roda até um silêncio. Pela primeira vez tivemos 3 segundos de silêncio no nosso Não, que podcast. deveria falar alguma coisa. Não, eu quero perguntar de desenho industrial. Pode, justamente, né? Uhum. Porque assim, quando a gente entra em arte, a gente perde justamente uma das coisas que mais detonou o designer no Brasil. Sim, eu acho. Vamos agora para ilustrar. Eu acho, sinceramente. Esse papo abstrato, porque quando a gente fala o de cinema arte, também. Não, peraí. Quando a gente fala de arte, começa a falar o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que é válido, o que é bonito, o que não é. Tudo isso incorre num erro terrível quando a gente fala em design industrial. Sim, total. Isso Porque o design industrial, parte dos 3 aí. porque o design industrial parte do princípio se as coisas são adequadas ou não adequadas. Isso. E daí, sabe o que eu costumo falar quando eu falo, qual que é design ou é arte? Eu falei, deixa eu falar o seguinte, são 2 jogos diferentes. É isso aí. Design design vai estar em humanas, não em artes. Porque design fala sobre pessoas, fala como as pessoas se comportam, como elas agem. Você estuda muito mais. Na verdade, designer pega a humanas e aloca ela para ser projetado na parte na parte técnica, na parte de ciências, na parte de engenharia de tudo. Na verdade, ela trabalha com os 3. Ela trabalha com 2. Se possível, ela chega no 3º. Sim. Se possível, ela pode se transformar num objeto que você possa ver arte Mas naquilo. é engraçado, porque... Mas assim, a gente está falando de adequação. Sim. A gente está falando de você ver se aquilo que você está fazendo é adequado para o outro. Sim. Isso não entra na arquitetura? Teria que ser assim também? Ou... A arquitetura deveria, mas faz coisas erradas, a arquitetura. Mas é o vício que a gente tem na academia no Brasil em geral. Faz estrovengas porque tem que ser artístico, né? Porque se você faz estrovenga, você não precisa prestar conta para ninguém. Isso. Ué, não tem a ponte famosa, que eu acho que tá em Portugal, do Lost River Road. É um arquiteto, cara, que ele fez uma ponte de vidro e que as pessoas não podiam atravessar no inverno porque escorregavam. Gênio. Tá ligado? Burro pra caralho. Onde é que ele fez? Uma besta quadrada. Onde é que ele foi fazer? Fez em Portugal. É um puta do arquiteto genial, cara. Acho que foi em Portugal. É um arquiteto genial. Arquiteto que já fez coisas maravilhosas. Mas isso é burrice. É burro. Assim, o que ele foi? Ele foi arrogante. Na arrogância dele, ele falou, vai ficar bonito. Mas não funciona. Meu, quer ver um negócio que eu acho legal? A gente vai discutir assim. Porra, Torre Eiffel, todo mundo acha maravilhoso, né? Torre Eiffel. Ai, nossa, uma obra de arte. Porra, meu, a Torre Eiffel surgiu na Exposição Universal do começo do século pra falar, olha até que altura a gente chegou com a porra de viga de metal. Aí ele falou, nossa, deixa aí pra sempre. Virou o que virou. Falou, não, teve um movimento fortíssimo pra desmontar. Isso. Depois ela foi a brecha pra fazer a Torre de Montparnasse, né? Isso. Que é o prédio mais feio lá de Paris. E daí depois daquele prédio nada mais pode subir naquele padrão Acima. em Paris, né? Mas o que eu tô querendo dizer com isso é assim, aí a gente chega na relevância. O quanto esse objeto é relevante, a gente chega na relevância das pessoas. É por isso que a gente fala que design a gente faz para e com as pessoas. Eu costumo dizer que a pessoa que menos importa é o cliente. Quem importa é o cliente do meu cliente. Esse cara que importa. É esse, daí fala, não, mas uma empresa tem que ganhar dinheiro. Eu falo, então eu vou falar sobre a empresa que faz asfalto. Que teoricamente está muito longe dos usuários. Muito longe. Faz asfalto merda, vai ver se você vai ganhar concessão depois. Então quem tá reclamando tá sendo a pessoa que tá usando. Então presta atenção na porra do asfalto que você tá fazendo. Apesar de ser uma venda business to business, ela é business to customer. Lógico, porque sempre alguém vai usar. Sempre alguém vai usar. Sempre alguém vai usar. Cara, é só ver a revolução que teve em microfone. Você imaginar quem tá fazendo o cimento, ele tá terceirizando a responsabilidade de atingir o consumidor final. Né? Mas na verdade é dele a responsabilidade. Isso. E daí ele não faz, o que acontece? Ele vai perder a concessão lá pra frente. Aí, todo mundo sabe disso. Ruti, a gente quando no final dos 2010, né? 2008, 2010. A gente fazia projetos, a gente trabalhava junto, era um grupo muito criativo que a gente tinha lá, todo mundo junto. Tirando o Tiberê? Eu só criava porco, é muito criativo. E fazer o pedido da pizza fria para todo mundo comer à noite, varando.
Né? Porque se varava a noite trabalhando. Então era assim, a gente vivia num processo, porque o Brasil tinha potencial. Ele costumo dizer. Isso que dá raiva. Eu costumo dizer que a gente tinha potencial lá, porque a gente tinha muitas marcas e projetos e coisas que a gente poderiam ser... Você está discutindo Mercado Livre, né? Naquela época você tinha o Mercado Livre que a gente começava a usar. Naquela época a gente... por quê? Porque era uma janela de oportunidade com a fibra ótica na virada do milênio. E com a história do que é a internet. E fazer plantas de produção, importação, todo mundo trazendo produto, fazendo... Era uma janela muito legal de inovação e mais cursos e a proliferação dos cursos de design foi na virada do milênio. Porque na verdade isso deu simplesmente por um cara, assim, isso tem que bater palma pra ele, porque ele entrou no momento certo, que é o Tim Brown fazendo Design Thinking, o livro. Sim. Que já é antigo, o termo Design Thinking é antigo pra caramba, o cara da IDEO. Ele deu vida na... Só que ele falou assim, existe... Porque o que acontecia? Até então, designer era punhetação intelectual. Entendeu? Então assim, eu tinha uma ideia, dá pro designer que ele vai criar, ele vai fumar um baseado e vai criar. Era processo de criação e não de entendimento da pessoa. Aí fala assim, não, mas era entendimento. Aí ele vem falar, cara, design thinking, na verdade tem que entender a situação, o processo, a pessoa, tal. Aí eu tenho a possibilidade de começar a ter ideias, insights. Organizar até o brainstorming. A minha pergunta é, por que parou? Não parou. Não? Não parou. Só que agora, o que eu acho que está acontecendo, que entra um pouco no que ele falou... Por que não consolidamos marcas? Puta, pergunta difícil, viu, cara? Pergunta difícil. Mas o que eu ia te falar é o seguinte... A gente, assim, não parou, mas também a gente não avançou em processo. Não, e daí eu entro no que ele fala... Eu ia entrar no que ele... entender, não, porque ele tem a parte... Como ele é jurado, ele é um monte de coisa, ele tá pegando isso na veia. Onde estão os processos que facilitem a gente? Então... Aí a gente tem o seguinte, pegar um negócio do que ele falou, que é o seguinte, essa coisa de todo mundo ter a micro-razão atrapalha muito nas marcas, tá? Na criação de marcas e relevância de marca. Isso atrapalha. Porque a gente chegou num nível que a marca ela é marca espiritual hoje. O que é uma marca espiritual? Não, é engraçado, mas quem fala isso é o... Mas é verdade. Pura reputação, é só isso, né? Não, é um professor bem... Esse negócio do branding virou pura reputação, pura idolatria, né? Mas o que a gente fala de marca espiritual, que até o Seragini falava, mas ele já falava lá em 2010, 2011, ele queria dizer o seguinte, parece uma coisa engraçada, mas ele queria dizer o seguinte, é do Seragini Farnés, sabe, um escritório, design, que foi muito conhecido na década de 80. E ele falava o seguinte, a gente tá chegando no momento que vai ter marca espiritual. O que é marca espiritual? Você vai consumir só se você acreditar no que a marca tá fazendo. Você não vai consumir agora mais por marca, por objeto. Beleza? Então, tipo, eu não vou pegar mais um Nike por ser um Nike. Eu não tô falando que 100% das pessoas fazem isso. Mas já tem muita gente falando assim, peraí, a marca não tá fazendo isso aqui legal com as pessoas? Eu vou parar de consumir. Tirando os extremes, que a gente sempre tem na cadeia, o extreme, o heavy user, e o que odeia vai odiar para sempre. E mas o hater é importante pra marca hoje. Não, o hater é fundamental pra marca. Na verdade, é mais importante o hater do que o lover. Porque o hater é onde você pode falar onde eu estou errando. Não, e mais analisar e falar assim, então é aqui o erro. O hater estimula a reação do lover. Toda vez que aparece... não, mas aí vai mídia. Onde vai o Harley Davidson, tem várias marcas famosas que vivem disso. Aliás, é importante ter um domínio, esse binômio, por exemplo, Apple, com um concorrente, o Samsung, por exemplo. O Samsung, o Xiaomi, que já vem pesado. Se você tivesse hoje começando, não digo começando... no sentido que a gente falou lá atrás, começando qualquer coisa, começando ou mudando de carreira, indo para designer, ou simplesmente querendo mudar de profissão, ou querendo montar alguma coisa. Se você estiver iniciando algo, como operar hoje com conhecimento de designer para obter mais sucesso, para obter melhor resultado? Você está falando uma empresa ou pessoal? Tanto faz. Tá. A pessoa que queira começar hoje a pensar desse jeito. Pessoal, eu acho que as pessoas elas têm que aprender muito sobre gestão, sobre a questão de gestão de empresa, gestão de negócio, gestão pessoal. Gestão mesmo. Para entender que elas vão gerir a vida delas. Vão fazer gestão da vida delas. O que é a gestão da vida delas? Uma coisa que foi muito mal feita na época da educação anterior, e a nossa educação está tentando mudar um pouco agora, ou a gente está tentando mudar, é falar assim, você tem que saber tudo. Você é obrigado a saber tudo, né? E depois, tipo, você é ultra especialista tal. Mas nunca viraram e falaram assim, cara, a sua vida é uma gestão, o que você vai fazer dela. Então, eu sempre falo, vamos dizer, alunos de design.
Eu falo, cara, você gosta de ilustração? Então investe em ilustração desde agora. Não esqueça que existe não esquece que existe o resto. Tipo, eu nunca fiz um design de produto, eu já fiz embalagem para Avon, Natura, Boticário, uma porrada de coisa, sem pensar no gráfico. Não é isso. Mas se você gosta de ilustração, vai investindo nisso, vai procurando caminhos para fazer isso, para gerar essa jornada. Porque o maior erro é a pessoa aí, eu tenho que ganhar mais dinheiro. Aí você nunca vai conseguir focar. E esse é o erro das empresas. Você falou que tem um erro de empresa no Brasil, é que as pessoas não sabem o que é curto, médio e longo prazo. Você pergunta curto prazo, o cara fala 1 ano. Meu, curto prazo é 3 anos. Ótimo, então é outra pergunta, pegando esse gancho teu, só para a gente pontuar para quem... como para a empresa, uma empresa que queira se colocar num processo de inovação ou de melhoria contínua dos seus produtos e se colocar à frente do mercado, como ela tem que operar, como ela tem que pensar em usar o design, o profissional de design, a estrutura de design de terceiros, não importa como. Como ela consegue iniciar um processo de melhoria constante a partir do design. Aí eu vou citar o Bill Gates, que eu falo que ele é genial, tá? Ele sempre, na Microsoft, deixou 30% da equipe dele falando, façam o que vocês quiserem, mas me criem coisas. Foi daí que surgiu o Xbox, essas coisas. A inovação, ela tem um custo, um investimento. Custo é errado dizer. Então, as empresas têm que entender que sim, os seus funcionários vão trabalhar para elas. Isso é um primeiro ponto. Mas essas pessoas são criativas. E eu não estou falando de precisa ser designer ou é o faxineiro. Cada um deles tem um olhar sobre a ótica disso. O que o design ajuda? O design é o tipo do profissional que consegue entender esses dados e não roubar para nenhum lado. Essa tem que ser a característica do design. Porque o engenheiro vai falar, não, a melhor coisa é fazer isso aqui mais rápido. O outro vai falar, não, mas tá vendo que a limpeza aqui precisa ser de outro material? Aí começa a confundir, começa a girar uma briga. Torre de Babel. Né? O design é o cara que fala, peraí, gente, todos têm razão. Vocês não estão entendendo? Todo mundo tem razão. E o mais adequado do ponto de vista do usuário é isso. Isso. E do projeto, do usuário e do projeto. Tá? Porque assim, um elevador é usado tanto por pessoas, quanto pelo cara que vai fazer a manutenção, quanto pelo faxineiro que tem que limpar numa velocidade porque tem gente esperando, quanto por as probabilidades. Então, o que eu falo assim, você tem que ter um designer dentro de uma empresa, uma mentalidade de design, que é a mentalidade de entender, vamos fazer processos, nesse processo vai ter uma parte que vai ser, não vai ser, custo-benefício, otimizar não, como é que é o nome? Que eu falo que é bem, hoje em dia é bem idiota falar que é, quanto mais eu produzir, mais eu vou ganhar dinheiro. Não, tem um momento que você vai chegar num teto, você não pode produzir o dobro, que você talvez ganhe mais 1 milhão, não vai ganhar mais 10 milhões. Então ter um cara desse, é um gestor, no fundo é um gestor inteiro, é um cara que entenda claramente, e o dono tem que entender também, claramente, né, que quando você está fazendo experiências com novos produtos e serviços, você tem um momento que é o momento que ele vai ter que fazer testes e retestes. E tem que ter desapego, né? Para você ter agilidade para mudança. Eu criei um termo... Canvas, né? Que faz isso. Né? Isso, o Canvas faz isso, o Business Model, o Canvas do Business Model. Mas tem um termo que agora eu acabei patenteando, um termo que eu usei há muito, muito tempo. E virou moda, virou modinha em um monte de lugar. Eu falei, caramba, tá desse jeito, vou patentear. Em 2018 eu patentei. Porcótipo. Protótipo porco. Porcótipo. Eu tô escrevendo um livro sobre isso. Porque eu criei esse termo em 98... Aí eu vim brincando, a faculdade vivia me enchendo o saco dos professores, que é um porcótipo, é um protótipo porco. Ou seja, vamos fazer rápido o que a gente precisa fazer? Vamos, papel, subiu. Tá, beleza, o que vocês acham? Aí, beleza. Porque as pessoas ficam muito, não, vamos fazer um protótipo, faz um porcótipo, entenda como é que é, prototipa. E aí em software você tem coisas que são o alfa. Você faz o alfa, porcão ali, funcionando. Então o porcótipo seria isso na fisicalidade. A primeira experiência. A primeira experiência. E eu faço às vezes na sala de reunião com o cliente. O que aconteceu? Eu comecei a ver alguns vídeos da tradução para porcótipo, eu comecei a rir. E daí a Questo Nó, que era da onde eu fazia parte da Nó Design. A Nó Design tinha a Nó e a Questo, que era a Questo do Levi e o Nó nosso. Né? Eu saí em 2009, 2011 eles fundem. O Levi pega a Nó e fala, vamos fundir, que virou a Questo Nó. E eles começaram a botar esse termo pra fora, falando que era meu. E daí teve um monte de gente que começou a falar, você tá falando de porcótipo? Foram 2 vezes que eu vi isso e falei, não, chega. Chega no bom sentido. Eu falei, você tá falando de porcótipo? É o que a Questo Nó faz, né, que você tá falando? Eu falei, não, a Questo Nó faz o que eles já aprenderam comigo. Falei, vai lá ver se não tá escrito que é meu nome, Hulk Janelli. E tá, porque eles me respeitam. Aí eu peguei e falei, em 2018 falei, vou patentear.
Entendeu? Eu patenteei. E tô escrevendo um livro sobre isso. O porcótipo é um exemplo de, tipo, testar rápido e validar rápido. Tá? Agora, as empresas têm que estar claras que, assim, inovar incomoda. Inovar atrapalha. Inovar não é aquela coisa que você vai botar na ponta do papel e vai obter lucro rápido. O seu lucro vai vir depois. Porque, na verdade, você vai inovar lá na frente e vai ser o ponta de lança. Tem o ganho intangível, que é quando você inspira toda uma organização a fazer a melhoria contínua. Aí a gente chega num conceito que eu acho maravilhoso, que é a economia criativa. É isso. Acho genial quando fala assim, o que isso afeta no conjunto do que está em volta, sabe? Tipo a Apple. Porra, é legal. Acho que a Apple foi a primeira grande multinacional. Se precisar acabar, aí se avisa. A Apple é a primeira grande multinacional, assim, grande desse jeito, que falou que assumiu. Uma coisa tem que dar valor pro Steve Jobs, que não é designer. Quem fazia o design era o Jonathan Ive, tá? Não foi o Jonathan Ive que faz a porra lá. O Jonathan Ive é foda pra caralho. E aí o que acontece? Uma coisa que eu tenho que bater palma pra ele é que ele fala assim: a Apple vai ser sim dirigida por design, drive by design. A Apple é um exemplo de drive by design, que é o quê? Usuário, tendência. Eles têm um vídeo, esse vídeo eu achei uma vez só, porque eu acho que foi muito difícil de achar, que é quando eles começaram a estudar a questão do touch. E o vídeo era assim, eles começaram a estudar a questão de experiência para entender como é que ia funcionar. E são só bolinhas azuis de como eles chegaram em algumas conclusões. Que era, por que você faz assim para ampliar e diminuir? Porque as pessoas fazem assim. Os movimentos gestuais, isso, né? Que legal. É antigo isso daí. Por que a pessoa faz assim? Porque as pessoas fazem isso. É o mesmo processo que tem uma... É intuitivo, né? A questão do filme do McDonald's, vocês assistiram? Isso, genial. Um forma de poder. A hora que os irmãos estão lá, vão fazer a nova loja da McDonald's, eles colocam no chão, eles rabiscam. É um porcótipo. É um porcótipo. É um porcótipo. Que eles vão entender qual é a melhor posição. E é como o sistema porcótipo que eu vou ter que encerrar isso aqui. Isso. Tá bom. Cara, é muito assunto. Pô, isso aí dava 2 horas. Fácil, hein, cara? Que dói. Fácil. Não, mas aí então a gente já... Botar, quando eu falei com ele, eu falei, vamos lá bater papo, só tinha assim. Não, a gente tem que ainda falar de faculdade. Nós vamos precisar pelo menos 2 vezes, não dá para falar de uma vez. Né? Tem muita coisa. Só se começar a falar aqui dos protótipos, das coisas que a gente tentou fazer e deu errado. Que a coisa é novela, tem novela, né? Novela. Então, assim, ele vai ter que voltar. A gente vai ver lado B. Lado A. Vamos fazer o lado B agora. O lado B, você vai ter os 2 lados do cacete. Opa, delícia! Te rever de novo pessoalmente, mas é sempre que a gente não... Prazer, cara, espero não ter atravessado muito samba, não, viu? Não atravessou nada, cara. Muito bom, muito bom. Queria agradecer. Foi do cacete. Posso falar do caralho? Não, então vou usar o porcótipo aqui o tempo inteiro. E agradecer aqui o pessoal aqui do estúdio. Brigadaço. Obrigadão. Valeu aí. Sampler. Você tem algum recado? Isso aí, deixar onde te acha aí, Instagram. Instagram, @HulkJanelli. Isso aí vai estar aqui embaixo, nós vamos colocar. Manda o pessoal curtir, se inscrever. Tem um podcast também, né? O podcast, o nosso YouTube, que é Hulk Janelli _Atom Studios, tá? Que a gente fala muito sobre design, desenvolvimento, produto e tal. Tem o nosso Atomcast, que está nas principais plataformas, né? São 5 temporadas aí conversando com algumas pessoas da área de design, negócios e tal. O TikTok eu tenho, mas eu não lembro agora especificamente o TikTok, porque eu só replico ele, pra ser bem Você exato. não faz dancinhas? Mas é Hulk Janelli. Vai ter embaixo. Não, até tentei, viu, cara, mas não tem. Mas tem ele se transformando. Tem ele transformando. Ele de David Banner e... David Banner. Gente. É isso. Beleza? Beleza, sensacional.